Abram os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. Bom, você já deve ter percebido que nós estamos fazendo hoje um podcast num formato um pouco diferente, né? É claro, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast, talvez você não esteja percebendo essa diferença. Mas você que costuma ouvir a gente pelo YouTube está percebendo que agora nós temos imagens. E é isso mesmo, pessoal. Estou testando hoje um formato um pouco diferente para ver se a gente muda a dinâmica aqui, né? Porque o que acontece? Nós temos dois formatos, né? Dois programas daqui no Dupla Escuta, que é o Mono, que é esse programa onde eu meio que trago uma reflexão de uma forma mais discursiva, né? E tem o Estéreo, que a gente traz um tema e a gente conversa sobre esse tema. Geralmente, eu e o João Marcos, né? Geralmente não, sempre, né? Pode ser que daqui para frente apareça uma, outra pessoa diferente, mas a princípio eu e o João Marcos fazemos isso, no Estéreo. A gente conversa, é mais conversado. No Estéreo sempre teve imagem, mas no Mono não. No Mono era só a minha linda e bela voz que vocês ouviam, mas não viam o meu rosto. E agora eu estou tentando fazer de uma forma um pouco diferente para ver se a gente muda a dinâmica aqui. Só que qual que é a minha preocupação? Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. A minha preocupação é se essa dinâmica um pouco diferente vai ficar bom aqui no Mono. Porque para eu gravar o Mono, o que eu faço? Eu escrevo um texto, né? Eu escrevo o texto lá da minha reflexão e eu leio o texto. Eu tento ler de uma forma um pouco mais fluida, né? Para não parecer que eu estou lendo muito, mas é basicamente o texto que eu estou lendo. E aí, eu não sei se com a imagem, com o vídeo, com uma câmera me gravando, se isso vai ficar legal, porque eu preciso ler, né? E eu não consigo ler olhando aqui para a câmera, eu não tenho um TP, entende? Então, a câmera está aqui, mas o meu texto está aqui. E aí eu desvio o olhar da câmera, né? E aí eu não sei se isso vai ficar legal. Então, o que eu quero pedir para vocês que estão vendo aqui pelo YouTube? Comenta aqui, dá um feedback, sabe? Para eu saber se tá legal ou não. Então, ao final do episódio, depois que você assistir tudo, você comenta aí, falou, não, com a câmera ficou legal e tal, mesmo com o olhar desviado. Olhar desviado, meu Deus do céu, tem misericórdia, Jesus. Desviado, não. Mesmo olhando para um outro lado, assim, não olhando diretamente para a câmera, ficou legal e tal. Ou então, você pode comentar, não ficou legal, seria melhor fazer sem a imagem mesmo. Enfim. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, porque a gente constrói isso aqui junto, beleza? Sempre foi assim, desde o início. Então, eu espero aí o feedback de vocês para a gente estar cada dia mais melhorando, né? Fazendo de uma forma mais aperfeiçoada, ok? Então, vamos para o feedback, não. Vamos para o episódio, Vou começar aqui e não esqueça, no final dê o seu aval, dê o seu feedback, beleza? Então, vamos lá, vem comigo. Vivemos em uma época marcada por uma busca constante de identidade. Basta observar as conversas ao nosso redor. As pessoas procuram descobrir quem são por meio da profissão, dos relacionamentos, das conquistas, das opiniões políticas, dos gostos pessoais ou da imagem que consegue transmitir para os outros. Não é tão difícil assim entender o porquê. Todos nós precisamos responder, em algum momento da nossa vida, a pergunta mais importante da existência humana: quem sou eu? Mas existe um problema. Muitas das respostas que o mundo oferece são instáveis. Veja só, se minha identidade está baseada no meu trabalho, o que acontece quando perco o emprego? Se está baseada no meu sucesso, o que acontece quando fracasso? Se está baseada na aprovação das pessoas, o que acontece quando sou rejeitado? Se a minha identidade está baseada na minha capacidade de desempenho, o que acontece quando percebo minhas limitações?
Talvez seja por isso que tantas pessoas vivam cansadas, ansiosas e inseguras. Quando a identidade depende de algo instável, a vida inteira se torna instável. Por isso, a pergunta que orienta a nossa reflexão hoje é: onde encontro identidade no mundo tão instável? A resposta das Escrituras pode ser bem diferente daquelas que costumamos ouvir da boca das pessoas em nosso dia a dia. A Bíblia não nos convida a construir nossa identidade a partir de nós mesmos. Ela nos convida a recebê-la de Deus. Para compreender isso, vamos refletir sobre Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14 e Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Começando então com Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. O texto diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua glória gloriosa, ou da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Agora, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Bom, quero te convidar para uma ilustração. Imagine uma pessoa tentando descobrir sua aparência olhando para um espelho quebrado. Cada pedaço reflete apenas uma parte do rosto. Um fragmento mostra os olhos, outro mostra a boca, outro mostra apenas uma sombra distorcida. Quanto mais a pessoa tenta enxergar sua imagem por aqueles fragmentos, mais confusa fica. De certa forma, é assim que muitos constroem sua identidade. Olham para fragmentos, um pedaço do espelho chamado carreira, outro chamado aparência, outro chamado sucesso, outro chamado aceitação, outro chamado desempenho espiritual. Mas nenhum desses fragmentos consegue mostrar quem realmente somos. A Bíblia nos convida a abandonar os espelhos quebrados e olhar para Cristo, porque somente nele encontramos uma imagem completa e verdadeira da nossa identidade. Uma das ideias mais populares da nossa cultura é que cada pessoa deve construir sua própria identidade. O conselho é frequentemente o mesmo: descubra quem você é, defina quem você quer ser, crie sua própria verdade. Mas a Bíblia segue um caminho um tanto diferente. Curiosamente, em Efésios capítulo 1, Paulo não começa dizendo quem os cristãos deveriam se tornar. Ele começa dizendo quem eles já são em Cristo Jesus. Observe a linguagem do texto. Fomos escolhidos, fomos adotados, fomos redimidos, fomos perdoados, recebemos uma herança, fomos selados pelo Espírito Santo. Tudo isso aparece antes de qualquer mandamento. Antes de falar sobre o que o cristão deve fazer, Paulo fala sobre aquilo que Deus fez. Se pararmos para refletir sobre isso, perceberemos o quão libertador isso é. Nossa identidade não é uma construção pessoal, nem mesmo uma construção social. Ela é um presente da graça.
Isso significa que não precisamos passar a vida inteira tentando provar nosso valor. O valor já foi declarado por Deus. Não porque somos extraordinários, mas porque fomos alcançados por sua graça. O Evangelho não começa dizendo construa uma identidade forte. O Evangelho diz receba a identidade que Deus concede em Cristo. Mas como essa identidade se torna nossa? A resposta está em uma das doutrinas mais belas da fé cristã, a união com Cristo. Em Efésios capítulo 1, Paulo repete inúmeras vezes uma expressão: em Cristo, por meio de Cristo, nele. Meus amigos, isso não é um mero detalhe de texto. É uma expressão central da mensagem de Paulo. Tudo o que recebemos vem porque estamos unidos a Cristo. Essa verdade aparece de forma ainda mais pessoal em Gálatas 2:20, em que Paulo diz: fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo não está dizendo que perdeu sua personalidade, ele continua sendo Paulo. Mas sua identidade mais profunda agora está vinculada a Cristo. Ou seja, o que aconteceu com Cristo passa a definir quem Paulo é. A morte de Cristo significa o fim da condenação de Paulo. A ressurreição de Cristo significa o início de uma nova vida para Paulo. A história de Paulo agora está conectada à história do Salvador. Agora, troque o nome Paulo pelo seu nome. Eis aí a tua identidade. Uma outra ilustração, ok? Vamos para uma outra ilustração bem simples para a gente conseguir compreender melhor o que está sendo dito aqui. Pense em um galho enxertado em uma árvore. Antes ele estava separado, sem vida própria, sem capacidade de produzir fruto, mas ao ser unido à árvore, passa a receber dela toda a seiva necessária para viver. Da mesma forma, a identidade cristã não nasce da autonomia, da autoconfiança, do eu próprio, o ego. Ela nasce da união com Cristo. É por isso que o cristão pode dizer: minha história não é definida pelos meus fracassos, nem pelos meus sucessos. Minha história é definida por Cristo. Talvez uma das maiores crises do nosso tempo seja a crise do pertencimento. As pessoas estão cercadas de conexões digitais, mas frequentemente experimentam profunda solidão. Muitos não sabem onde pertencem, não sabem quem os ama, não sabem se realmente são aceitos. As relações são artificiais, o que leva a sentimentos artificiais, gerando insegurança e uma falsa percepção de si em relação ao mundo. É por isso que a linguagem de Efésios capítulo 1 é tão poderosa. Paulo afirma que fomos adotados por Deus. A adoção era uma realidade muito significativa no mundo romano. Uma pessoa adotada recebia um novo nome, uma nova família, uma nova herança, um novo futuro. Quando Deus nos adota, Ele não está apenas resolvendo um problema jurídico, por assim dizer. Ele está nos acolhendo em sua família. Ele nos dá um novo nome, uma herança eterna e um futuro esperançoso. Isso significa também que a identidade cristã não é apenas individual, ela é familiar. Somos filhos, temos muitos irmãos, somos partes do povo de Deus, pertencemos ao Senhor. Compreender essa nova realidade deve mudar profundamente a forma como enxergamos a nós mesmos. Nossa identidade não depende de sermos admirados por todos, depende de sermos amados pelo Pai. Não depende de sermos aceitos por todos os grupos, depende de termos sido recebidos por Deus, nessa grande família de Deus. Então, a pergunta que fica é: quem sou eu em Cristo? Sou alguém escolhido pela graça. Sou alguém unido a Cristo. Sou alguém adotado pelo Pai. Essa identidade não depende das circunstâncias, não depende do sucesso, não depende da aprovação das pessoas, não depende do desempenho espiritual. Ela está fundamentada na obra de Deus. E quando compreendemos isso, experimentamos uma liberdade profunda, liberdade do medo, porque nossa segurança está em Cristo. Liberdade da comparação, porque nosso valor não depende de sermos melhores do que os outros. Liberdade da performance espiritual,
porque não precisamos viver tentando conquistar o amor que Deus já nos concedeu. A vida cristã deixa de ser uma tentativa desesperada de provar quem somos e passa a ser uma resposta grata àquilo que Deus já declarou sobre nós. Bom, você lembra do espelho quebrado que falamos lá no início? Durante muito tempo, talvez tenhamos tentado descobrir quem somos olhando para fragmentos. Um pedaço refletia nossas conquistas, outro refletia nossos fracassos, outro refletia a opinião das pessoas, outro refletia nossos medos, mas nenhum deles era capaz de mostrar a imagem completa. Em Cristo, os fragmentos finalmente são reunidos. Pela primeira vez enxergamos quem realmente somos. Não porque encontramos a resposta dentro de nós, mas porque a encontramos naquele que nos criou, nos redimiu e nos chamou para a sua família. Bom, se você gostou desse episódio e de tantos outros que nós já fizemos aqui, então curta e compartilha com seus amigos. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever agora. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.